foi necessário... Sai, Au. Com crise política, financeira, crise na saúde, crise na educação, crise ideológica, crise de gênero, como é que a gente vai viver com tudo isso? Com esperança. Esperança em que tudo pode mudar. Com fé, a vida vai melhorar. E tudo que tá ruim vai ter uma viravolta, vai dar aquela volta por cima, sacudir a poeira e ficar bem. Essa esperança é a última que morre ou é a última que se mata? Num pessimismo amilenista, as coisas tendem a piorar. E aí, Rafa? Tem dia que é noite. Com essa célebre frase e essa tosse maldita, nós começamos o nosso vídeo. E com essa célebre frase, nós começamos o nosso vídeo de fé. Porque para lidar com todas essas crises e para poder sobreviver é preciso um pouco de fé. Mas essa fé que a gente vê hoje em dia, ela é uma fé rasa, que não tem fundamento nenhum. É a famosa fé na fé, porque qualquer coisa é objeto de fé. Você pode colocar fé no bolso, colocar na parede, colocar em qualquer pessoa que você vê, você coloca em tudo. Na verdade é um show da fé, né? Você pode tratar essa fé como um amuleto. Você utiliza dessa fé para alcançar coisas que você merece, supostamente merece, coisas que você deseja, coisas que você precisa. Então você utiliza essa fé como um amuleto, que quando necessário, você se agarra a ele. Talvez nós podemos entender que essa é uma fé empírica que a sociedade brasileira tem. Não só a sociedade brasileira, mas o mundo como um todo. Essa fé empírica que eu só acredito experimentando, ou só acredito vendo. Quando você torna a fé algo empírico e não algo que é bíblico e que parte da Bíblia, meu amigo... É um grande problema. É um grande perigo. É a famosa fé de laboratório. Só dá pra crer se realmente existir. Só dá pra crer se der pra fazer o teste. Ou seja, essa fé é uma fé morta. Mas o que é fé? Boa pergunta. O que é fé? A gente vai olhar para a palavra de Deus e descobrir realmente o que é fé. Ela tem aspectos diferentes tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Para a gente entender melhor que fé é essa, a gente vai olhar para a palavra de Deus, aonde ela vai abordar a fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela vai dar mais ênfase no Novo Testamento, mas ela já vai ser citada no Antigo e ela vai permear o nosso vídeo de hoje. Qual é a fé que você tem exercido e em que você tem depositado a sua fé? A sua fé é bíblica? Qual é a verdadeira fé bíblica? Na verdade eu pergunto, qual o sentido da sua fé? Para que direção ela caminha? Para que direção ela te leva a ir? Devemos tomar cuidado quando a fé simplesmente é um modo de a gente conseguir recompensa ou ela acaba sendo o caminho pelo qual nós conseguimos algo. Não. Para entender a fé, precisamos olhar para a Bíblia e entender o que Deus quer passar ali para nós. No Antigo Testamento, nós vemos em Abacuque 2:4 o trecho que diz: mas o justo viverá pela sua fé. Essa fé, ela é baseada na fidelidade de Deus para com Ele mesmo. Ou seja, Deus, ele é fiel à sua palavra. Nós só podemos crer e confiar e também esperar em Deus porque Ele é fiel a Ele mesmo. Muitos erram quando tornam a fé algo pequeno. Na verdade, tornam Deus algo pequeno, né? A gente antropomorfiza Deus. O que é antropomorfizar Deus? É tornar Deus um objeto que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos perceber, que nós conseguimos compreender na nossa mente humanizá-lo, humana, né? Humanizá-lo, entender na nossa mente humana, para a gente conseguir ter mais proximidade, né? E entender as características, os atributos de Deus, o que é muito difícil. Isso é comprovado quando a gente olha para essas igrejas, né? Que em muitas delas as pessoas determinam a Deus o que ele deve fazer, as pessoas mandam em Deus, dão palavras de ordem a esse Deus que é todo poderoso. Eu acho que ela realmente não conhece quem é esse Deus. A gente precisa entender o perigo disso, de tornar Deus humano como se ele pudesse acatar as nossas ordens, ainda que pareçam como máximas de fé, como palavras de fé, mas elas na verdade são palavras de ignorância. O atributo da fidelidade que o Rafa falou aqui de Abacuque 2:4 é exatamente o oposto disso. Então eu não mando em Deus por acreditar nele, eu simplesmente confio nessa fidelidade que faz parte de quem ele é, não é algo que ele tem. A ela, né? Exato, não é o que ele tem, é algo que ele é. E é muito complicado a gente fazer essa comparação, porque muitos cristãos, por tornarem e antropomorfizarem Deus, eles fazem com que Deus seja o que eles querem, né? Fazem com que Deus seja o que
o coração deles manda. Mas lá em Deuteronômio, nós vamos compreender melhor essa fidelidade de Deus para com ele mesmo. Por quê? Lá explica mais claramente que ele é a rocha, ele é o sustento, ele é a base da nossa fé. Ele é benigno, ou seja, ele mesmo é benigno a ele mesmo. Ele é a benignidade. Ou seja, não existe esse negócio de, nossa, essa pessoa, olha a benignidade do mundo aí, olha as pessoas fazendo coisas boas, né? Não, isso parte de algo que vem de cima, de algo que vem do próprio Deus, né, que derrama a graça dele comum sobre o seu povo. Entendendo então que a fé no Antigo Testamento é a confiança, é a entrega constante do homem à própria fidelidade de Deus para com ele mesmo, nós vamos enxergar isso de uma outra maneira no Novo Testamento. Aliás, no Antigo Testamento ainda não tinha ocorrido a morte de Cristo, a consumação da ressurreição de Cristo, do cumprimento da lei. Mas sim existiam as promessas e as profecias de que o Messias viria. Então, antes disso, já existia a fé na fidelidade de Deus para com os atributos, para com as ordenanças de Deus, para com os mandamentos e para também com a providência de Deus derramada sobre o seu povo. A fé no Antigo Testamento ela é marcada por isso, né? Sim. Ela é marcada por essa confiança do povo de Deus em ter essa esperança, em depositar essa esperança de que Deus é fiel, ele vai cumprir a palavra dele, ele vai trazer o Messias, ele vai libertar o povo do cativeiro, ele vai trazer salvação para nós. Deus é fiel, ele vai cumprir isso. Então, a nossa fé é depositada aí que nós baseamos a nossa fé, é aí que nós partimos para exercer a fé. No Antigo Testamento, a conotação ela não muda, ela só é melhorada. Se é que pode se melhorar algo que já é perfeito, mas tenta entender dessa maneira. Ela sofre um upgrade quando a gente olha para a figura de Cristo cumprindo tudo aquilo que Deus prometeu. No Novo Testamento, então, nós vamos ter o cumprimento da lei e das profecias que foram escritas e que foram feitas no Antigo Testamento. E mais ainda, né? Nós vamos ser capacitados para exercer uma fé muito maior do que a que eles tinham, porque nós temos Cristo. Ele é o consumador de tudo isso, ele é o autor dessa fé. Ele nos consola, ele está presente conosco, ele rasgou o véu, ele dá acesso ao Pai. Então, sim, a capacidade de fé que nós podemos exercer no Novo Testamento é potencializada pela morte e ressurreição de Cristo. Isso contabiliza também que hoje nós temos a palavra de Deus. No Velho Testamento existia a tradição oral apenas. Que, se for parar pra pensar, aquela mensagem boca a boca, né? Pai pra filho, imagina, hoje a gente fala uma coisa aqui já muda para outra pessoa. Então você vê como que a palavra de Deus, como Deus tratou o coração do homem, como Deus tratou e iluminou a mente dos homens para que a mensagem dele fosse passada, que a mensagem dele verdadeiramente fosse transmitida ao povo de Israel principalmente. E chegasse a nós. Sim. E nós hoje temos a revelação completa. E hoje, se você for parar para pensar, a nossa crença ela é muito mais robusta, né? Nós temos um conhecimento muito mais robusto do que aquele povo. Romanos 10, Paulo vai falar em Romanos 10 que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ele está mencionando o Evangelho. A fé, ela se dá ao conhecer o Evangelho de Deus, ao conhecer a obra redentora de Cristo e crer nela. O homem ele só passa a ter fé a partir do momento que ele conhece o Evangelho, que ele conhece as boas novas de Deus. E o mais interessante disso é que o Evangelho é esse ministério dado, esse ministério honroso, dispensado sobre a vida dos homens. É uma missão que Deus coloca na mão dos homens para que eles levem vida a outros. A salvação, ela é mediante a fé, ela é dom de Deus. Paulo vai falar isso também. A salvação só se dá a partir do momento que nós conhecemos esse evangelho. Por isso que a pregação e a propagação desse evangelho é tão importante. Só há vida se houver evangelho. O homem só pode crer, só pode exercer fé se ele ouvir dessa palavra de Deus. E é interessante isso que o Vini falou, porque faz com que a gente entenda que a fé, ela não é esse objeto de se colocar num pedestal. Ela não é o fim, né? Ela não é o fim, exatamente. A fé, ela vem pelo ouvir a pregação, a palavra de Deus. Então ela é o meio, ela é o através. Efésios 2:3 vai falar que... Peraí, dá pausa pro guarda passando. Vamos ouvir o alto e bom som do guarda. O guarda vem pelo... Vigilância.
E vamos vigiar um sentinela. Voltemos ao Voltemos ao Evangelho. Evangelho. Eita. Os três pensam a mesma coisa. Efésios 2:3 vai falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, essa salvação, esse dom gratuito de Deus, ele não existe por causa da fé, ele existe mediante a fé. A fé é o através. Spurgeon, ele vai exemplificar a fé como um duto, né? Como um cano. Ele não é o fim para que a gente tenha a vida eterna e seja santificado, justificado por Cristo. Ele é o através e ele vai apontar, ele vai desaguar em Jesus Cristo. Ele é o condutor disso, né? A fé é o condutor disso. A fé, na verdade, ela parte de Jesus Cristo, né? Sim. Ela parte e o fim dela é o É próprio porque Jesus Cristo Cristo. é o evangelho, né? O autor e consumador da Sim, nossa fé. ele é o evangelho, ele pregou o evangelho dele mesmo, as escrituras testificam dele. Exato. E a salvação é dada por isso. Em João 14,6 diz que o próprio Jesus Cristo, durante a última ceia, a primeira, a instituição da ceia e a última ceia, na verdade, que Cristo realizou, ele mesmo falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, começa por ele, o meio é ele e termina nele. Ele é o pão da vida. É ele Sim. que dá essa vida. E a fé... E a fé, ela nasce com a aplicação do Espírito Santo dessa palavra no coração dos homens. Que o ato disso, a teologia vai chamar de regeneração. Que é o ato isolado do Espírito Santo aplicar o Evangelho, as boas novas, o conhecimento de Cristo, no coração do homem. Trazendo então os ouvidos e novos corações, para que eles possam olhar para Deus e crer que Ele realmente é o Redentor, que a obra de Cristo realmente é verdadeira e é salvadora. E é interessante observar que esse processo de regeneração do espírito, ele é dado exatamente por essa... você só consegue perceber isso e é só dado para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. O que a gente vê hoje é uma gama de pessoas que acreditam fortemente em uma coisa. Isso não pode ser denotado como fé, porque não é. Essa capacidade de crer de maneira absoluta, como um firme fundamento que Hebreus 11:1 vai falar, essa fé que... Caminhão. Fé no caminho. Ônibus. Essa fé onde você crê sem precisar ver, ela só é entregue, ela só capacita o povo de Deus. É importante ressaltar que no capítulo 10 ele vai explicar todo um ritual que o sacerdote tinha que fazer para a remissão dos pecados. E aquilo era realmente um ritual de fé, era necessário aquilo para que se entendesse ou para que se visse um pouquinho do que é redenção. É importante perceber que no capítulo 10 de Hebreus vai descrever como era feito os sacrifícios e aquilo realmente é um ritual, é uma fé ritualística que precisava acontecer para que o povo entendesse o processo de remissão. No capítulo 11 ele já vai descrever heróis da fé, pessoas que tiveram a vida delas provadas na fé e que hoje servem como exemplo, são a nuvem de testemunhas. As pessoas confundem essa passagem, acham que é a nuvem de pessoas que nos rodeia e presta atenção em nós. Na verdade, não. É importante também as pessoas que prestam atenção. Mas esses heróis da fé, essa nuvem de testemunhas de Hebreus 11, são o exemplo que nós devemos seguir para que a gente não seja incrédulo. Ou seja, se Noé, Raabe, Abraão e todos os outros que são mencionados tiveram fé, nós não temos desculpas para não acreditar em Deus, na fidelidade dele. Nós não temos desculpas para não acreditar e confiar e se entregar deliberadamente na fidelidade de Deus, ou seja, ter fé. E essa verdadeira fé, a fé salvadora, ela é depositada em Deus. É uma esperança em Deus e na obra de Cristo Jesus, que nos perdoa de todo o pecado. Essa é a verdadeira fé. Entendendo que a fé é a esperança, é a convicção de que Jesus Cristo é quem outorga essa fé através dos seus méritos, através da obra de justificação naquela cruz, nós temos um compromisso muito grande. E esse compromisso é um relacionamento íntimo com Deus. Não é apenas conhecê-lo, que muitas pessoas dizem, né? Mas eu conheço a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia. Eu leio. É só isso, não. Eu até leio algumas vezes a Bíblia. Um dia eu fui deixo crente. no Salmo 90 aberto lá. Tem no para-choque, tem aquele adesivo do Deus carro. é fiel, né? Deus é fiel. Eu fui na igreja uma vez. Qual que é esse compromisso então? É o compromisso de nos relacionarmos com Deus.
é de andar nos seus caminhos, é de viver pelo seu evangelho. Qual será a grande dificuldade que o cristão hoje tem de viver por esse evangelho, de viver por essa palavra, de crer nessa esperança, de ter essa convicção? Qual será a grande dificuldade e como que nós podemos proceder com isso, Vini? É a falta de fé verdadeira. Essa vida que o justo vive pela fé deve produzir frutos. Na carta de Tiago, no capítulo 2, ele vai mencionar a verdadeira fé. Ele diz que a fé sem obras é morta. E ele também vai confrontar no versículo 18 dizendo: me mostra a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei, a partir das minhas obras, a minha fé, a verdadeira fé. Ali o sentido não é dizer que a fé ela procede de obras humanas. A fé ela é alcançada porque o homem produz alguma coisa boa. Ele faz e ela é gerada, não é? Não, assim? pelo contrário. As obras, o verdadeiro fruto, ela é proveniente dessa fé que Cristo deu a esse homem. O homem ele só pode ter boas obras a partir dessa fé. E essa fé, a verdadeira fé, vai gerar. É necessário que ela gere. A gente prova e toma a verdadeira fé nisso. A fé verdadeira produz frutos. Frutos, quais são esses frutos? O fruto de temor a Deus, de amar a esse Deus, de viver uma vida em comunhão, como o Rafa falou, de viver essa vida em justiça, de viver pela fé. Ele vai produzir o fruto digno de arrependimento, que começa no reconhecer os seus pecados, em ver realmente a justiça de Deus, ver que Ele é santo e que você é separado dele por conta do seu pecado, por conta da sua maldade, por conta da sua perversidade. E o fruto mor que Tiago vai bater aí é o fruto do amor ao próximo. Ele cita que quando o seu irmão vem a você carente de alguma coisa, necessitado, com dor, e você simplesmente bate nas costas e diz: olha, eu tenho fé que você vai melhorar, e não assiste esse irmão em amor, isso não é fé. Pelo contrário, isso é egoísmo. É incredulidade também. Sim. Né? Sim. E o verdadeiro fruto da fé é esse amor ao próximo. E eu diria que a maior demonstração dessa fé é pregar a palavra. Porque você pregando a palavra a esse irmão necessitado, essa pessoa perdida, você está mostrando a luz, o caminho de Deus para ele. Ele está vivendo em trevas. E amar ele é mostrar a verdade, é mostrar a luz. Então por isso é necessário a pregação da palavra. Esses são os frutos que marcam a verdadeira fé, que marcam a fé salvadora. É importante a gente observar que tudo isso que foi falado é um tapa nesse estilo de vida que de fato é incrédula, que aonde a pessoa ela não precisa evidenciar certas coisas que demonstrem que ela é cristã. Não, a palavra fala claramente que é pelos frutos que você conhece. Sim. As árvores. Eles não definem de fato que você é salvo e que você é cristão, que você acredita, confia e se entrega a Deus completamente. Mas não é possível que uma pessoa que tenha fé em Deus, ela não produza, ela não evidencie nada. E que pior ainda... Sente na poltrona lá e ó... Exato. E pior ainda, que isso não atinja o outro. Sim. O próximo, né? A fé, ela não é um simples achar de coisas, um simples pensamento positivo, não. A fé é essa junção de crer e de se depender de Deus, se lançar à esperança desse Deus e se lançar nessa crença, se lançar na palavra de Deus e demonstrar essa fé é produzir esses frutos. Nós já falamos aqui diversas vezes sobre o livro de Oséias, que nós gostamos muito, né? Mas é muito claro e muito visível quando o povo de Deus, ele não o conhece, Deus manda as provas, as provações. O povo começa a padecer, e esse padecer é no sofrimento. Deus não manda coisa fácil de passar, ele manda sofrimento mesmo. Por quê? O povo não o conhece. O povo não busca conhecê-lo, não busca um relacionamento, não tem fé nele. Então é muito importante. A fé, ela não é simplesmente um rito, ela não é simplesmente algo que você joga por aí e espera uma recompensa, espera algo em troca. Nada disso. Você, na verdade, fundamento firme que você esvazia totalmente as suas vontades em prol do serviço a Deus. É o firme fundamento. E vale a pena, conosco, rever a nossa fé. Vocês, qual a fé que o Brasil tem nesses tempos? Qual é a fé que você vem demonstrando nesses últimos dias? Qual é a fé que tem habitado no seu coração? Examine a sua fé, examine, reveja se necessário, assim como nós temos feito conosco aqui juntos. Pensa direito aonde você está depositando a sua fé, aonde você está caminhando. Fé, ela não é um tiro no escuro, ela não é caminhar em certeza. Ao contrário, é ter uma esperança não incerta, mas exatamente esperar por algo que é certo. A justiça de Deus, as promessas de Deus são certas.
fazem com que a fidelidade dele seja de fato percebida. Você pode não tocar e você não precisa tocá-la, carregar pendurado no pescoço, carregar, sei lá, em qualquer lugar. No corpo. Exato, você só precisa crer. Isso faz toda a diferença. Mas crer em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Qual a motivação da sua fé? A gente sempre fala de motivação, mas pensa bem, os seus atos, as suas atitudes, as obras que você pratica, quais as motivações e para quem tem sido feito? Se é para glorificar o seu próprio coração ou se é para glorificar a Jesus Cristo. Por fim, o justo viverá pela fé. E sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Você teve fé para assistir ele até o fim. Nós tivemos fé para gravar ele 3 vezes. Pois é. Você é uma pessoa de fé. E nós também, porque depois de 1 semana e 3 vídeos gravados, aqui está, entregue para vocês o que é a verdadeira fé. Na verdade, 4 vídeos gravados. 4 vídeos gravados. Mais de 2 horas de gravação. E agora nós temos fé que você vai se inscrever aqui nesse canal. Curtir. Sim, olha, tem um botãozinho aqui que se chama inscrever-se. Vocês vão ver que tem poucos inscritos ainda, então ajuda a gente e inscreve-se aí que você vai receber notificações dos próximos vídeos. É isso aí. E é pela fé também que a gente acredita em Deus que vai mover o seu coração de alguma forma sobrenatural para você nos seguir no Twitter, que agora nós temos Twitter, @teologados, também vai curtir a nossa página no Facebook e vai ver a gente no Periscope. Isso, é verdade. Já vamos falar aqui, Periscope, né? Sempre antes das gravações, normalmente às quintas-feiras, umas 8h30, 9h, a gente vai fazer gravações no Periscope. No Telescópio Hub. Dá um oi pra gente, dá uns corações. Isso, a gente vai fazer, a gente vai dar uma prévia do que a gente vai falar. É isso aí. No vídeo da próxima semana. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai fazer um Periscope, umas 9h por aí. Então, siga a gente lá no Twitter que você vai receber uma notificação de quando a gente estiver online no Periscope. É isso aí. Nos acompanhem. E isso é tudo, pessoal.